Fala, Tech, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Laboratório dos Notebooks. E, sinceramente, esse é o tipo de vídeo que eu não gosto de gravar. Por quê? Porque dá a entender de que, às vezes, a gente está querendo ser os donos da razão, né? Tá querendo mostrar que a gente sabe tudo, mas depois a gente começar a receber umas certas qualidades de máquina aqui, onde o pessoal fuça literalmente tudo, porque parece que em algum momento, né, a partir de algum momento, tudo começou a ser relacionado a defeito de BIOS. Então, se a máquina não liga, é BIOS. Se a máquina liga sem imagem, é BIOS também. Se não aciona o cooler, é BIOS. Se não aciona a rede, é BIOS. Praticamente tudo é BIOS. Ligou com tela verde, ligou com tela rosa, liga e desliga, ligou xingando alguém, pode ir na BIOS que é certeza que o defeito está lá. E quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. Existem inúmeros defeitos sim que podem estar relacionados a BIOS, mas na grande maioria das vezes o pessoal mexe na BIOS, o problema não é ela. E o mais importante é o seguinte, hoje nós temos uma variedade de BIOS, né? Então nós temos main BIOS, EC BIOS, V BIOS, USB tipo C, e o que é que o pessoal está fazendo? Simplesmente regrava todas as BIOS, quando não consegue resolver, devolve a placa para o cliente. Essa placa chega nas mãos de alguém que tem capacidade para fazer análise, só que muitas vezes acaba sendo inviabilizada por conta disso, porque dependendo da arquitetura, dependendo do modelo, da versão ou da geração que você está trabalhando, se você regravou o arquivo errado e você não voltou o backup original, essa placa pode acabar sendo como perdida, justamente por isso, porque tem algumas informações que se elas forem perdidas, vamos dizer assim, você simplesmente matou o equipamento do cliente, porque a gente acaba não conseguindo reutilizar uma outra BIOS de um outro equipamento nesse aí, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, roda aí a vinheta. Então, gente, só para a gente começar, né, vamos tentar deixar bem claro aqui o que é esse conceito de BIOS, né, o que seria BIOS. Então, vamos começar o nosso vídeo aqui respondendo isso. Deixa eu tirar isso daqui. Então, essa abreviação aqui de BIOS vem basicamente, né, de Basic Input Output System, que seria entrada base, sistema básico de entradas e saídas. Então, a BIOS nada mais é do que esse seisinho aqui é onde a BIOS fica guardada, né? A BIOS, na verdade, é um código que é uma programação, então alguém faz toda uma programação, compila esse código, e essa compilação ela vem no formato de binário, que é um arquivo que a gente baixa, e acaba escrevendo nesse chipzinho aqui, né? Então aqui tem algumas variações, mas isso aqui é apenas o CI. O que realmente importa para a gente é o que vai gravado aqui dentro. E o que eu quero que você entenda, ó, primeiramente aqui nós temos a parte de pinout, né? Então temos do pino 1 até o pino 8. Isso aqui são as BIOS mais convencionais da série 24, série 25. Então tem o pino 1 que é o chip select, que é por onde a BIOS é selecionada. Temos aqui o pino de GND, o pino 2, que é por onde a BIOS responde quando ela é solicitada. Então ela é selecionada pelo pino 1, depois ela responde às requisições pelo pino 2. Nós temos o pino 3, que é o Write Protection, né, que é proteção contra escrita. Temos o pino 4, que é o GND que eu falei. O pino 5, que é onde ela recebe essa comunicação. Então, ela é selecionada pelo pino 1, ela recebe as solicitações pelo pino 5 e ela responde pelo pino 2. Depois nós temos o pino 6, que é o pino de clock, né? Para ter comunicação tem que ter clock. Pino 7, que é uma espécie de trava da BIOS, né? Que é o pino hold. E temos o pino 8, que é o nosso VCC. Só que isso aqui é a configuração padrão de uma BIOS, é quando ela está trabalhando no modo standard. Existem outras variações em que esses pinos aqui eles sofrem modificações. Tem alguns vídeos já aí no canal onde nós já falamos sobre isso. Se você quer entender um pouco mais, dá uma olhada nesses vídeos aí que você vai entender. E basicamente, né, como que essa BIOS funciona. Então, quando nós startamos ali a placa, pressionamos o botão de Power, inicia-se uma sequência até um momento em que a BIOS ela vai ser acionada, tá? Que já é outro problema. Muitas vezes a gente recebe placas aqui que não chegou nem o momento da BIOS trabalhar ainda, mas pelo simples fato dela estar ligando sem apresentação de imagem, o cara já foi lá, né, sem experiência nenhuma e fez a regravação da BIOS acreditando que isso iria causar algum tipo de milagre e do nada a placa iria voltar a funcionar, quando na verdade não é bem assim, tá? Boa parte dos defeitos que você pegar e a placa liga sem imagem, muitas vezes não tem nada a ver com BIOS. A BIOS nem chegou o momento dela trabalhar ainda, e você, se ela não chegou o momento dela trabalhar, não tem por que você fazer a regravação dela.
Isso aqui é um passo a passo básico de como a BIOS iria trabalhar, né? Então tem o Power On depois que todas as tensões, praticamente todas as tensões foram habilitadas. Isso aqui muda de geração em geração, é justamente por isso que a gente fala que não dá para aprender reparo de placas utilizando macetes, não dá para focar em reparo de placa utilizando receitinha de YouTube. Ó, vou pegar isso aqui, vou te dar só o mel, vou pegar isso aqui e vou trazer só os macetes para você. Cara, isso não existe. Isso é conversa fiada da galera que quer vender facilidade, mas na verdade no mundo do reparo não existe essas facilidades. No mundo do reparo, o que a gente tem que fazer é realmente se dedicar e entender como é que isso aqui funciona para que a gente consiga fazer as nossas análises do jeito certo, né? E de um jeito que consiga te manter no mercado a longo prazo. Porque pode ser que uma dicasinha, um pulo do gato, um macete, ele te dê uma ajuda ali nos primeiros dias ou até mesmo nos primeiros meses. Mas te manter no mercado com receita, cara, pode ter certeza que isso aí não vai acontecer. Então, depois que a placa startou, isso aqui muda de geração para geração, de arquitetura para arquitetura. Então, a sequência de primeira, segunda e terceira geração é uma, quarta e quinta é outra, sexta e sétima é outra. Por mais que boa parte dos procedimentos eles se repitam, outros procedimentos são inseridos, alguns são removidos, enfim, tem ali uma variedade de algumas coisas que normalmente muda entre uma geração e outra. Mas a parte básica é isso aqui. Tem o meu Power On, a placa inicializou, alguns circuitos que são fundamentais começaram a funcionar, aí eu entro na parte do post, né, que nós temos o descritivo, que é quando nós temos os erros, né? Então, por exemplo, quem utiliza debug card em desktop sabe que quando a placa está sem a imagem, se a gente coloca uma debug card, ela emite lá um erro para a gente. Então, esses erros, eles são gerados aqui nessa etapa de post, onde está havendo ali uma verificação, onde a placa ela está conferindo quais são os dispositivos com quem ela conseguiu se comunicar e conseguiu testar ali a veracidade deles, né? Se eles realmente estão 100% funcionais. Se isso apresentar algum tipo de erro, esse erro vai ser lido pela debug card. Depois nós temos aqui a parte de boot drive, até o momento em que ela consegue encontrar um dispositivo de mídia, carrega a primeira parte desse programa, que normalmente a gente chama de kernel, até o momento em que essa responsabilidade de fazer o gerenciamento da placa, ela passa a ser transferida para o sistema operacional. Então, tudo isso aqui vai ser gerenciado aqui nesse primeiro momento pela nossa BIOS. É a BIOS que vai carregar essas instruções para que o processador, juntamente com o PCH, esteja realizando isso. Que é justamente isso aqui que vai acontecer. Então eu tenho uma etapa de Power On, que é basicamente uma troca de informações entre o Super I/O, PCH e processador. Então um manda uma requisição para o outro responde, alguma coisa tem que acontecer. Quando essa coisa acontece e confirma que aconteceu, aí ele volta a fazer novos questionamentos, existem novas respostas e assim a placa segue num ciclo de inicialização até o momento em que a BIOS faça todos os testes, carregue todos os presets, todos os códigos para o processador e PCH, e aí sim ele transfere essa responsabilidade para o sistema operacional, que nesse momento já teremos imagem na tela e o sistema começa a ser carregado. É basicamente assim que a BIOS vai trabalhar, tá certo? Em auxílio, né, do Super I/O, PCH, CPU, ponte sul, ponte norte, isso aí depende da arquitetura que você está trabalhando. Para a gente identificar uma BIOS na placa-mãe é um processo bem simples até. Normalmente ela é um chipzinho, ó, que sempre tem ali escrito o fabricante dela, o mais comum sendo ele um Inbound, mas existem outros fabricantes, né? XMC é um dos que começou a aparecer agora em bastante placas, inclusive é uma BIOSzinha bem problemática, mas nós temos várias ali, CF-ON, EON, Winbow, MX, são vários os modelos que nós vamos encontrar. A BIOS ela parece muito com o MOSFET, né? Uma vez que ela tem esses 8 terminais aqui, tem essa aparênciazinha aqui, só que a BIOS ela costuma ser mais gordinha que o MOSFET. Então nessa placa aqui não tem os MOSFETs convencionais para mim te mostrar, mas ela parece muito com o MOSFET, só que ela é mais gordinha, ó. Então, por exemplo, ó, esse MOSFET aqui, que já é um MOSFETzinho mais novo, ele lembra o aspecto da BIOS, né? Até na questão de largura. Só que dá para você ver que na questão de profundidade, a BIOS ela também é mais alta. Além de ela ser mais gordinha, ela também é mais alta. Então, boa parte das BIOS série 25, elas seguem esse encapsulamento aqui. Logicamente que não são todas. Deixa eu te mostrar aqui mais uma variação, ó. Então nessa placa aqui, por exemplo, eu tenho essa BIOS aqui, ó, que é da marca XMC, como eu falei, né?
ela já é uma BIOS que está mais próxima que o processador, então possivelmente é o que a gente chama de main BIOS, mas logicamente para a gente ter certeza disso, baixa o esquema elétrico ou baixa o board view e confere se essa BIOS realmente está relacionada aqui ao processador. Essa aqui eu sei que está, porque eu já fiz reparo nessa placa aqui e eu lembro dela. Só que aqui eu tenho outra BIOS, ó, e essa BIOS aqui, ela tanto poderia estar relacionada ao meu Super I/O, como ela também poderia estar relacionada aqui à minha GPU ou qualquer outro dispositivo, tá? Porque não é obrigado eu ter uma BIOS na placa, pelo menos uma tem que estar ligada ao processador PCH. Mas as outras, não é obrigado nem essa BIOS ela fazer parte da sequência de inicialização. Qualquer dispositivo, né, e um exemplo que eu posso te dar aqui é se você pegar um notebook gamer que utiliza RBG. Eles podem pegar muito bem e colocar uma BIOS aqui para quê? Para guardar os presets do RBG. Então, na hora que você entra no sistema operacional, que você configura como o RBG da sua placa tem que se comportar, essa informação ela pode ser salva em uma BIOS e você pode acabar pegando essa BIOS e regravar ela sem nem entender o porquê que você está fazendo isso, tá? Quando você trabalha aí, né, no modo chutômetro, como o pessoal costuma dizer. Além da main BIOS e dessa daqui, que eu também sei que é a BIOS da GPU, que normalmente a gente chama de VBIOS, a gente tem a ECBIOS, que normalmente é uma BIOS que está ligada aqui ao nosso Super I/O, e depois que foi introduzido o padrão de USB-C, quando o USB-C é utilizado como porta para carregar o notebook também, nós também costumamos ter ali uma BIOS que vai gerenciar essa parte da USB-C no que diz respeito ao carregamento do notebook, e dependendo do defeito que a sua máquina está apresentando, não existe necessidade nenhuma de mexer nem na ECBIOS, nem na VBIOS, nem na USB, simplesmente na nossa main BIOS aqui, que é o que eu vou te passar aqui mais para frente. Então, basicamente, né, os defeitos mais comuns que nós temos aqui, por exemplo, numa placa que liga sem imagem, nós poderíamos ter aqui uma main BIOS e apresentar os seguintes sintomas, né? Ela pode ligar sem imagem, ela pode não ligar, ela pode alterar o esquema de cores, ligar sem áudio, ligar sem a rede, sem reconhecer a rede, sem conectar, não reconhece HD, SSD, não reconhece teclado. Todos esses são problemas que podem sim estar relacionados à main BIOS. O problema é que muitas vezes o pessoal acaba mexendo, por exemplo, na ECBIOS, numa placa que liga sem dar imagem. Pode acontecer, tem arquitetura que a ECBIOS vai influenciar na parte de imagem da placa? Tem, só que não são em todas. E eu preciso saber disso, né? Eu preciso, por meio do esquema elétrico, ter essa noção de saber avaliar quando é que eu tenho que gravar ECBIOS, quando é que eu tenho que gravar a main BIOS, porque mais uma vez eu te falo, não é legal você sair gravando todas as BIOS que você encontra na placa, depois devolve o equipamento para o cliente como se aquilo ali não significasse nada para você, né? Às vezes até não significa mesmo, mas para o cliente que teve o trabalho de investir para comprar aquilo ali, não fica legal para o cara saber que a máquina dele está sendo tratada de qualquer jeito. Então os sintomas mais comuns da ECBIOS é esses aqui: não liga, não carrega bateria, não reconhece teclado. Depois nós temos aqui da USB, normalmente os defeitos mais comuns são que não ativa os 20 volts, né? Então quando a gente utiliza um dispositivo que ele trabalha com USB-C, isso aí qualquer tipo de dispositivo que utiliza o USB-C de forma como carregador, e também ativando o protocolo Power Delivery, o que vai acontecer? Inicialmente vai ser liberada ali uma tensão de 5 volts, até que o carregador se comunique com a sua placa e a sua placa informe para o carregador qual é a tensão que ela precisa para funcionar. Então o mais comum começa com 5 volts, desses 5 ele pode saltar para 9 ou para 12 ou para 15, chegar em 19 e por último chegar nos 20 volts. Isso aí depende muito do dispositivo. Então um defeito comum quando a USB-C, a BIOS dela está corrompida, ele não conseguir fazer esse gerenciamento dos 20 volts. Aí ela fica travada ali nos 5 volts, ou então essa tensão ela fica em looping, ela até consegue jumpear até os 20 volts, só que depois ela em seguida volta para os 5 novamente. Isso é um defeito característico de quando a placa está com a BIOS da USB-C corrompida. Depois nós temos aqui a VBIOS, né, que é a BIOS responsável por fazer a parte ali de carregar os presets de funcionamento da GPU, que dos defeitos comuns são liga sem imagem na tela, tá bom? Quando a GPU ela está com um problema normalmente de falha de inicialização e isso está atrelado à VBIOS,
a gente fica sem imagem na tela, mas se a gente conecta ali algum dispositivo externo, um HDMI, por exemplo, normalmente a gente tem o sinal de liberação de imagem lá. Não é sempre, mas em grande parte das vezes isso acaba acontecendo. Outro defeito que pode ser ocasionado pela VBIOS corrompida é simplesmente instalar o drive de vídeo com erro. Então, quando você baixa o drive, você faz a instalação, ele instala, pede para fazer a reinicialização do computador, mas quando faz a reinicialização, que você vai no gerenciador de dispositivos, está lá o nome da sua, o nome, né, modelo da sua GPU, só que é com aquele pontinho de interrogação ou ponto de exclamação. Isso também pode ser ocasionado por uma BIOS corrompida. E o outro, que é um dos mais comuns que a gente recebe hoje aqui no laboratório, é justamente esse aqui, ó, não reconhecer a GPU. Então a placa liga, da imagem, tudo normal. Só que quando você vai no gerenciador de dispositivos, a GPU ela não é listada, só aparece lá na listagem o drive interno, né, de vídeo do processador. Então esses aqui são alguns dos efeitos mais comuns. Lembrando que isso aqui não é uma regra geral, é por isso que eu te falo que macete não funciona, que receita não funciona. Por quê? Porque você tem que estudar, porque os casos, eu costumo dizer que eles são dinâmicos. Então eu posso sim pegar uma VBIOS que apresenta um defeito que não está dentro dessa lista aqui que eu te passei. Essa lista ela não é uma lista universal, ela é uma lista básica de acordo com os defeitos que eu já peguei aqui no laboratório dos notebooks. Pode ser que você aí tenha pego outro tipo de defeito que não se enquadra aqui. Isso não quer dizer que o vídeo não serve, sim que existem outros defeitos, os quais eu ainda não presenciei e por isso não foram listados, beleza? Agora, para a gente finalizar, eu quero te mostrar aqui, por exemplo, ó, no esquema elétrico, né? Não adianta nada eu vir aqui falar para você sobre essa parte da BIOS e não deixar uma contribuição aqui, uma forma de tentar fazer você amenizar um pouco essas gravações de BIOS aí que não estão servindo para muita coisa. Então, por exemplo, eu estou numa arquiteturazinha aqui mais antiga, né? Segunda e terceira geração. E aqui no diagrama em blocos, né, que muita gente menospreza essa página, mas essa página ajuda muito a gente, principalmente quando eu quero saber onde eu vou intervir de acordo com o meu defeito. Então, por exemplo, eu tenho aqui na parte de cima o meu processador, eu tenho aqui o meu PCH, e você vai ver que eu tenho aqui, ó, uma BIOS, né, que vai estar lá na página 13. Essa daqui é o que a gente chama de main BIOS, por estar ligada no PCH. E depois nós temos aqui, ó, outra BIOS que vai estar na página 40 e observe, ela está ligada no nosso Super I/O. Essa daqui é a que a gente chama de ECBIOS, tá bom? Então essas duas BIOS aqui, elas trabalham da mesma forma, só que elas têm funções distintas. Uma carregar os presets do PCH e do processador e a outra carregar os presets do Super I/O. Então se apresenta defeito em uma, vai causar defeitos diferentes, né? A placa terá comportamentos diferentes e não faz sentido eu ter que fazer a regravação das duas, a não ser em casos bem específicos. Depois eu vou pegar aqui, ó, agora um modelozinho mais novo, quarta e quinta geração, e observa aqui, ó, nesse, a nossa BIOS, ela já é compartilhada com o processador e com o Super I/O. Nesse caso aqui, faz sentido. Se eu pegar uma máquina que não liga, essa BIOS ela pode estar corrompida, mas não é simplesmente eu ir lá e fazer a regravação da BIOS. Antes eu tenho que fazer toda a sequência de start para comprovar com a minha análise que realmente tende a ser um defeito de BIOS, não simplesmente chegar aqui e fazer essa gravação. Mas nesse caso aqui faz sentido. Se a BIOS ela é compartilhada com o Super I/O, faz sentido uma máquina não ligar e eu regravar essa BIOS aqui. Depois nós temos aqui outra, né? Aqui já temos a série Cable Laker, isso aqui já é uma série bem mais nova. E aqui também, ó, aqui eu já tenho a nossa main BIOS aqui, ela já é diretamente ligada ao nosso processador. Então aqui, esse Super I/O, ele já não tem relação com essa BIOS aqui, pelo menos no primeiro momento. Existe uma etapa da sequência, uma etapa mais avançada, vamos dizer assim, em que a BIOS pode causar algum tipo de efeito em cima desse Super I/O. Mas num primeiro momento eu não iria pegar essa placa aqui sem ligar e de cara já fazer a regravação de BIOS, não sem antes constatar por meio da análise que de alguma forma essa BIOS poderia estar intervindo aqui no funcionamento da etapa de start dessa placa-mãe, tá bom? Então era isso que eu tinha para te falar no vídeo de hoje. No mais eu te deixo aí um forte abraço e até o próximo vídeo.